Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre divulgação de ciência. E para me ajudar com esse tema, aqui no canal eu trouxe o Felipe Menegoto, do canal Felipe Menegoto, que fala sobre ciência, notícias e atualidades. Ele conta com mais de 38 mil inscritos. O Felipe é licenciado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrando em Cultura e Divulgação das Ciências pela Universidade de Lisboa. Felipe, seja bem-vindo ao canal e muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre uma satisfação enorme estar conversando com pessoas inteligentes, pessoas que se importam com a divulgação de ciência, sobre os mais variados aspectos da divulgação de ciência. Então, sempre que a gente tem um espaço num outro canal, eu fico muito feliz porque a gente vê que as pessoas realmente se importam com esse tema, que é um tema assim fundamental na sociedade hoje em dia, né? Então vamos começar. Eu queria fazer uma primeira pergunta para você contar sobre sua trajetória na divulgação científica. Se você sempre gostou de se comunicar, se você já fazia esse tipo de trabalho durante a sua graduação, é um trabalho de extensão universitária. Conta para a gente de onde é que surgiu essa vontade de divulgar ciência. Na verdade, durante a graduação, eu comecei a graduação no bacharelado. Só que quando eu estava no bacharelado, eu percebi que o meu interesse maior não era necessariamente em fazer a pesquisa científica, não era necessariamente em descobrir novas coisas. O meu interesse sempre foi dar aula, meu interesse sempre foi me comunicar com as pessoas, meu interesse sempre foi levar a ciência de uma maneira mais simples, mais descomplicada para a pessoa que não tenha tanto conhecimento científico. E daí, durante a graduação, eu mudei do bacharelado para a licenciatura, eu peguei uma bolsa, que era uma bolsa do PIBID, Programa de Iniciação à Docência, e foi ali que mudou completamente a minha forma de enxergar as coisas. No PIBID, a gente ia para colégios públicos, né, pessoas de baixa renda, a gente conversava com os mais variados públicos e a gente levava a física ali uma, duas vezes por semana de uma maneira um pouquinho diferente, e aquilo foi desde cedo, assim, me motivando a me comunicar com as pessoas. Daí, durante 5 anos, eu dei aula, né, em colégios particulares aqui da cidade de Porto Alegre, onde eu também me comunicava muito com os alunos e eu sempre enxerguei a física, as ciências com uma maneira muito nobre, assim, de uma maneira muito importante para a sociedade. Só que eu via que eu podia ir um pouquinho mais longe, que eu podia levar para mais pessoas, e foi daí que eu criei o meu canal no YouTube. O canal no YouTube que no começo, eu postava videoaulas explicando física, que eu postava videoaulas resolvendo exercícios sobre empuxos, sobre quantidade de movimento, sobre aqueles exercícios bastante clássicos, aulas expositivas sobre fenômeno de marés, sobre aquelas coisas que a gente tem no dia a dia da física. Só que de uns tempos para cá, eu mudei um pouco o aspecto do meu canal, né? Mudei o aspecto do meu canal para comentar sobre atualidades. Eu fiz algumas lives cobrindo fenômenos científicos que aconteceram, porque eu achava que era importante de fazer esse contato maior com as pessoas, isso falando do meu canal. Só que eu também, por outro lado, eu tenho interesse de entender mais esse fenômeno da divulgação de ciências de uma maneira acadêmica. Eu tenho um interesse em fazer divulgação de ciências, mas tenho um interesse também de compreender mais os fenômenos por trás da divulgação de ciências, e foi daí que eu resolvi entrar no mestrado lá na Universidade de Lisboa, mestrado em Cultura Científica e Divulgação das Ciências, né? Eu queria entender mais sobre esse mundo, mais sobre talvez os aspectos técnicos, talvez sobre os aspectos sociais da divulgação de ciências, fazer reflexões sobre esses assuntos. Foi daí que eu disse, olha, eu acho que está na hora de eu fazer um mestrado e depois planejar a minha carreira, né, minha carreira acadêmica, para de repente dar aula em educação de ciências, dar aulas em graduação de jornalismo, de repente, e expandir um pouco esse meu horizonte para além da física, saca? É muito interessante e bom que você falou desse aspecto do seu mestrado, né, em divulgação de ciências. E eu queria saber exatamente sobre isso. Como é esse mestrado? Quais os temas são abordados durante o curso? E qual que é seu título de pesquisa? Qual que é a sua pesquisa per se? Então, Larissa, o mestrado, ele é um mestrado, assim, para a gente começar essa discussão.
ele é um mestrado que engloba pessoas. Os meus colegas eram jornalistas, eram pessoas da comunicação, eram pessoas da biologia, das mais variadas áreas com diferentes trajetórias acadêmicas que entraram no mestrado buscando algo como aquilo que eu estava te falando anteriormente, buscando entender a divulgação de ciências, entender um pouco melhor. As aulas que eu tinha eram das mais variadas que tu pode imaginar, assim. Eu tinha aulas de museologia da ciência, a gente visitou diversos museus de ciência lá da cidade de Lisboa, a gente foi em museu de artistas, né, também porque a arte, apesar de não ser uma ciência, a museologia da arte se compara em alguns aspectos à museologia da ciência, mas a gente visitou o Museu da Farmácia, o Museu do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, uma série de museus e discutindo, né, como explicar a ciência de uma maneira mais eficiente, como mostrar o patrimônio histórico científico. A gente teve aulas na farmácia, né? A gente falou sobre medicamentos, sobre a questão do duplo cego randomizado, como é que tu faz para aprovar um medicamento, como é que um medicamento é considerado seguro e eficaz. A gente falou sobre aspectos da medicina, como interpretar estatisticamente achados científicos da medicina, se um estudo da área de medicina pode ser considerado bom, e pode ser considerado como definidor, né? Por exemplo, toda hora a gente vê aí nos sites de notícias, ovo faz bem para a saúde, aí semana que vem, ovo não faz bem para a saúde, daí tu começa a entender o porquê que tu lê essas notícias, quando na verdade tu lê essas notícias porque a comunicação de ciências, né, que às vezes é feita por jornalistas que não têm, assim, uma formação mais específica nesse campo, às vezes não sabe diferenciar entre um estudo, né, que é bem feito de um estudo que é, de fato, assim, que dá para tu fechar como certa aquela questão, e um estudo que é de meta-análise, um estudo que é de retrospectivo, que às vezes não é muito bom. Então, a gente teve os mais variados tipos de aula, a gente teve aula com professores de física que trabalham contribuindo com o CERN. Então, o curso ele é um curso bem amplo, que discute tanto aspectos sociais quanto aspectos práticos da ciência. E a sua pesquisa? Sobre o que A ela minha, é? Fala um pouquinho para gente. a minha pesquisa, como eu tenho um canal do YouTube aí há 5 anos e durante muito tempo eu também fui um consumidor e sou um consumidor ativo de ciências no YouTube, eu vi essa cena, né, essa mobilização de muitos canais de ciência na plataforma do YouTube. Às vezes a gente fica com aquela noção de que o YouTube só propaga pseudociência, o YouTube só propaga discurso de ódio, né? E eu sempre vi, por consumir, por estar nesse meio, eu sempre vi muitos canais de ciências. E então eu decidi fazer a minha dissertação sobre esse aspecto, até porque mesmo na faculdade, no Instituto de Educação, lá no meu mestrado, muito pouco se discutiu sobre o YouTube, sobre o Twitter, sobre as diferentes redes sociais, né, como grandes potencializadores, desculpe, do discurso científico. Muito pouco se discutiu. E daí eu pensei, bom, se pouco está sendo discutido, se a gente não está falando muito sobre esses assuntos, de repente é porque não tem pesquisa nessa área. E eu fui ver, fiz uma leitura da bibliografia e eu vi que tinha muito pouco, né, muito poucos estudos nesse aspecto. Até porque o YouTube é algo bastante recente, o YouTube tem 15 anos. Os canais começaram a bombar, a chegar em milhares e milhões de seguidores faz 5 anos, 2015, 2016, 2017, por ali. Então eu comecei a estudar isso, né? A primeira coisa que eu fiz foi uma listagem dos mais variados canais, teu canal, se eu não me engano, está lá também, né, dos 120 canais de divulgação de ciências que eu consegui mapear, e daí eu comecei a aplicar entrevistas com esses, né, divulgadores de ciências para entender um pouco mais a evolução dos canais, né, para entender o que motiva eles, nesse aspecto. E até agora está sendo um achado bastante interessante, eu espero conseguir apresentar em breve, até para lançar para o mundo aí essa questão da divulgação de ciências. Bem legal, parabéns pela sua pesquisa, é bem realmente interessante saber que tem pouca coisa sendo feita com relação à divulgação de ciência na área de pesquisa, né, com o YouTube e redes sociais em geral, porque, mas como você falou, é uma coisa bem recente, então
Parabéns pelo trabalho, é bem interessante. Muito obrigado. E alguns colegas meus também estão fazendo sobre esses temas. Eu tenho um colega que está analisando agora na questão da crise que a gente está vivendo agora, como é que foi a repercussão das notícias no Twitter. Ele está usando uma ferramenta de inteligência artificial para fazer um mapeamento, né, das redes de comunicação, de Twitter, de menções, de perfis que engajaram muito nessa questão que a gente está vivendo agora. Então, são coisas bastante novas, porque essas ferramentas também são bastante novas, mas já tem que começar a ser estudadas até para, né, se entender a dinâmica e se poder utilizar de uma maneira mais eficiente para chegar em muitas pessoas. E como você ficou sabendo desse programa na Universidade de Lisboa? Como é que é o processo seletivo? Caso alguém se interesse, algum estudante de graduação em física também se interesse em estudar esse tema no mestrado. Foi assim, Larissa. Há muito tempo eu queria estudar fora do país, né, na Europa, nos Estados Unidos, e eu estava procurando primeiro cursos, né, que tivessem a ver com essa área ou de educação ou de ciências, mas de uma maneira um pouco mais ampla, né? Eu não queria me especializar em cosmologia ou algo do gênero, eu queria enxergar a ciência de uma maneira mais ampla, até para comunicar de uma maneira mais eficiente e entender essa comunicação, como eu tinha falado anteriormente. E aí, eu comecei a pesquisar e alguns amigos meus, olha só que engraçado, alguns amigos meus que nem são da área de física foram para Portugal aí há 2, 3 anos atrás e eu mantenho muito contato com eles e a gente ia conversando, né, sobre os aspectos, de que Portugal isso, de que Portugal é assim, e eu disse, pô, quem sabe Portugal não é uma boa escolha, né, a língua é similar, o meu inglês não é dos melhores, né, do mundo, daí eu pensei, pô, quem sabe, então eu procuro por Portugal. Fui lá, comecei a pesquisar quais são as melhores universidades de Portugal. Daí eu vi lá, tem a Faculdade do Porto, tem a Universidade de Lisboa. Aí eu disse, tá, então tá. É para cá que eu quero ir. Eu quero ir para uma das melhores universidades de Portugal, porque eu quero ter um título que... Uma das coisas que é importante, né, quando tu tá principalmente no mercado privado de ensino, é tu ter sinalizadores, né? A sinalização de que tu é uma pessoa competente, de que tu é uma pessoa capaz para conseguir um emprego. Então, eu pensei assim, bom, eu preciso de um sinalizador para o futuro mostrando que eu sou uma pessoa competente, capaz, blá, 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 blá. E, nesse sentido, eu fui procurar qual que é a melhor universidade lá de Portugal, achei a Universidade de Lisboa e disse, tá, agora eu quero decidir qual é o meu curso. Na área de educação, comecei a pesquisar, né? Olhei, pô, divulgação de ciências, né? Que interessante isso aqui. Um curso que eu sabia que tinha alguns aqui no Brasil, né? Eu sei que não tem muitos, mas que eu disse, olha, vou juntar o útil ao agradável. Eu quero um curso, né, internacional, quero algo nessa área de ciências, então fechou todas. E o processo, Larissa, o processo, assim, ó, amiguinhos que estão aqui com a gente no canal, é mais simples tu entrar no mestrado em Portugal do que no Brasil. O processo é muito simples. O processo foi assim: eu escrevi uma carta, né, uma carta de intenção, explicando meu histórico escolar, meu histórico de divulgação de ciências, meu histórico, né, com trabalho nas escolas e tal, e também falando por que eu queria estudar lá, mandei meu currículo, né, tirando que tu tem que pegar o teu currículo e ir num cartório lá para apostilar o currículo, né, para eles enxergarem o teu currículo como sendo algo, né, que tu não, né, que tu não inventou. Então, tirando esses aspectos burocráticos que são bem simples, né, foi uma barbada, foi muito simples. Enquanto aqui no Brasil, por exemplo, se eu quisesse estudar na Universidade Federal da Bahia, eu que sou do Rio Grande do Sul, eu provavelmente teria que ir até a UFBA e lá fazer uma prova. Não, para ir para Portugal, do outro lado do Atlântico, eu mandei um documento atestando que sim, eu era formado, de que minhas notas eram aquelas, as minhas intenções, né? E eu sei que para muitos cursos é assim. Eu sei que muitos amigos meus que são daqui do Brasil e foram estudar em Portugal tiveram um processo muito, muito similar. Então é bem simples. Às vezes as pessoas pensam que, nossa, pode ser algo super difícil, mas não é. Inclusive, incentivo as pessoas que, né, querem estudar na Europa, que deem uma olhadinha lá, que vão ver aí uma nova perspectiva, um novo caminho para, de repente, ir aí para a Europa. E eu queria só acrescentar um adendo, que no meu caso também foi bastante similar. Eu fiz meu doutorado na Itália e não tem prova nem nada do gênero. Foi simplesmente enviei o meu currículo, carta de recomendação, e eu fiz uma entrevista oral via Skype, né, na época. E, na verdade, no meu foi, acho que foi telefone.
ainda. E, e foi basicamente isso. Realmente, a facilidade de você participar de um processo seletivo sem estar presente no local é muito facilitador. E o que não acontece no Brasil, né? Então, só um E, e, adendo. po- e uma coisa legal que a gente conversou da outra vez, Larissa, foi que tu disse que tu aplicou para um monte de universidades ao mesmo tempo, né? Que às vezes as pessoas têm a noção de que, vou aplicar só para uma, né? Não, pessoal, não. Né? Siga o exemplo da Larissa, que aplicou para várias, porque tu pode ser rejeitado, né? Em algumas, mas tu precisa só de uma que te aceite. Tu não precisa que todas te aceitem, né? Exatamente, a concorrência é bastante alta, então quanto mais possibilidades você ter, melhor. É a mesma coisa que aconteceu com a autora do livro do Harry Potter, né? Que foi rejeitado em várias editoras, bastou uma e é o sucesso que é mundialmente, né? Exatamente. Felipe, então me fala um pouquinho mais sobre o título do seu mestrado, na verdade, do mestrado, né? Que é Cultura e Divulgação das Ciências. Ele é muito abrangente. Quem pode aplicar para esse tipo de mestrado? Não é só uma pessoa formada em física, certo? Não é só pessoa formada em física, é pessoa formada na área de engenharia, é pessoa formada na área de biologia, é pessoa formada na área de geografia, de todas as ciências, mas não só das ciências. Pessoal das ciências sociais, quer dizer, desculpe, pessoal das ciências sociais, eu não quis dizer que vocês não são da ciência, desculpe. Eu quis dizer que das ciências duras pode, das ciências sociais pode também, ciências duras, vamos colocar ali física, biologia, matemática, é, todo mundo pode, jornalistas podem. Eu tinha colegas lá que eram jornalistas e que faziam jornalismo de ciência e por isso foram para o mestrado para se especializar, para fazer melhores notícias, para se comunicar de uma maneira melhor com o público. Então, eu acho que é uma opção interessante para quem gosta dessa área. Eu acho que é uma área que vai crescer bastante. Eu tenho visto muitos projetos da União Europeia nessa área de divulgação de ciências. Eu tenho visto muitos projetos se pautando em algo que já é bem conhecido há muito tempo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, né, que é o exemplo da NASA. A NASA é uma dos institutos de pesquisa, de propagação da ciência, né, de financiamento da ciência, que melhor faz isso no mundo, né? Melhor faz isso no mundo. A gente vê pessoas no Brasil com a camiseta da NASA, a gente vê pessoas na Europa com a camiseta da NASA, apesar da Europa ter a ESA, né, a Agência Espacial Europeia, tem muita gente na Europa que usa camiseta da NASA. Por quê? Porque a NASA sempre se importou muito com essa questão da divulgação de ciências. A NASA, até foi algo que a gente estudou um pouquinho de leve no curso, a NASA, desde a época lá dos primeiros lançamentos de foguetes para a Lua, de pessoas para a Lua, né, de astronautas para a Lua, ela sempre se importou muito com a divulgação de ciências. Por quê? Porque eles sempre souberam que o financiamento da pesquisa científica, no geral, 90%, sei lá qual é que é o percentual, não vou falar aqui para não falar besteira, mas em grande parte é financiamento público. Então, como é que tu quer o financiamento público da tua pesquisa se o teu público, de repente, que são os senadores, os deputados, mas também as pessoas, né, que elegem os senadores e deputados, não veem importância naquilo que se está fazendo? Então, desde cedo, eles sempre enxergaram a NASA como algo que precisava do financiamento público, mas que algo também que deveria levar aqueles achados para as pessoas. E hoje em dia, muitos grandes institutos têm departamentos de divulgação de ciências. O CERN tem, aqui no Brasil, a Fiocruz tem, aqui no Brasil a gente tem agora o Sirius, né, que é aquele grande acelerador que custou aí, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões de reais. Tem gente trabalhando na área de divulgação de ciências para explicar para a população questões de ciência. Porque às vezes a gente pode se perguntar também, Larissa, o seguinte, talvez tu já tenha te perguntado sobre isso, por que o Jornal Nacional, por que o Jornal da Band, por que não aparece tanto de ciências, né, nesses grandes jornais? Né? Não sei se é algo que tu já parou para te perguntar. Muita gente se pergunta sobre isso. Às vezes não é porque o jornalista não gosta de ciências, é porque o jornalista ele tem o trabalho de uma pauta diária, todo dia ele tem que pautar o seu trabalho, e o jornalista ele não vai conseguir pegar um paper científico, e se quer dizer se esse paper é bom, se o paper é ruim, imagina, qual é a tua área mesmo, Larissa, de pesquisa assim mesmo? Só fala o nome aí pra gente e um pouquinho aí.
Eu trabalho com cosmologia observacional. Basicamente, análise de dados da radiação cósmica de fundo. Tem um vídeo aqui no canal introduzindo um pouco esse conceito. Então, quem não sabe, só procurar. Mas imagina assim, imagina se não existisse o teu canal, Larissa. Imagina se não existisse o teu canal. Como é que o cara vai conseguir falar sobre radiação cósmica de fundo? O cara não sabe o que é isso, ele não sabe nem onde pesquisar, ele não sabe interpretar aquela barra de erro, ele não sabe interpretar nada. Só que daí, quando tu tem um ente assim que ligue, né, ligue essa pesquisa dura em ciências com o jornalista, um canal do YouTube que seja, um press release lançado por uma dessas agências, o jornalista consegue vir, olhar e dizer: ah, então radiação cósmica de fundo é isso? Então aquilo que a Larissa descobriu no seu último paper é aquilo? É uma forma de traduzir aquilo que está numa linguagem científica, numa linguagem que tem que ser mesmo daquele jeito, né? Imagina, tu não consegue fazer ciência sem uma linguagem extremamente, né, precisa, extremamente bem direcionada, né? E linguagem eu uso a matemática aqui também, né? Imagina um jornalista pegando aquelas equações da relatividade geral, ele não sabe o que está falando. Mas se tiver alguém que pega aquelas equações e traduza para ele, ele vai dizer: ah, tá, então é isso. Então a equação que existia era essa, a Larissa introduziu esse novo fator e com esse novo fator explicou isso que não era explicado por aquilo antes. Então esse papel de tradução que é feito por essa pessoa que está aqui no meio é muito importante. Tanto é verdade isso que a gente pode sempre ver o seguinte: sempre que tem uma notícia científica, seja a NASA descobriu tal coisa em Marte, tu vai ver no Jornal da Band, no Jornal da Globo, tu vai ver na Euronews na Europa, tu vai ver em qualquer lugar, as imagens são justamente as mesmas. Por quê? Porque essas agências de pesquisa, elas sabem que para tu fazer uma notícia jornalística é importante a imagem, né? Porque é uma coisa padrão do jornalismo internacional, né? É o apresentador falando: então descobrimos tal coisa em Marte, troca para uma imagem, volta o apresentador fala mais um pouquinho, volta para uma outra imagem. Então essas agências hoje em dia elas já estão produzindo imagens, já estão produzindo gráficos, né, em alta resolução que tu possa botar na mídia impressa, na mídia tanto no YouTube, nas redes sociais, né? São coisas que elas estão se importando hoje em dia justamente para fazer essa tradução que é extremamente importante. Então, por isso, do meu interesse também na minha dissertação de estudar esses canais. Quando chegou a Perseverance, para dar um exemplo para ti, em Marte agora, no Jornal da Band, o Jornal da Band chamou um youtuber, o Mensageiro Sideral, que tem um canal aqui no YouTube, para falar. E ele falou lá durante 5 minutos com a Bandeirantes. Ele foi chamado na Globo News, também falou 15 minutos, algo que eu nunca tinha visto na vida, a Globo News dando tanto espaço para a ciência. Mas por quê? Porque o Mensageiro Sideral, que é um cara que, se eu não me engano, ele é astrônomo, mas ele também está acostumado a se comunicar com o público, ele está acostumado a fazer divulgação científica e às vezes a maneira que a pessoa fala é importante para o veículo de comunicação, então é algo importante de haver essa pessoa aí no meio termo entre a sociedade, né, e o meio acadêmico, né, para não se criar aquela questão da Torre de Marfim tão discutida aí no meio acadêmico. E falando sobre divulgação científica em diversos países, aí você mencionou Europa, os Estados Unidos, você vê alguma diferença, principalmente na internet, na divulgação de ciência feita em Portugal, por você ter passado um tempo lá, e no Brasil? O que eu enxerguei em Portugal, eu consegui morar lá 6 meses, né? Então não foi assim um tempo muito longo, até queria ter passado um pouco mais, mas depois a gente volta sem problema nenhum. A questão é que na TV aberta e na televisão fechada, nesses veículos de notícia, eu percebi assim um pouco mais de abertura para a ciência do que a gente tem aqui no Brasil, né, há 6 meses atrás, há um ano atrás. Eu acho que algo vai mudar seriamente por causa da questão que a gente está vivendo agora e que os veículos de imprensa viram que eles precisam se comunicar com as pessoas, seja para explicar que vacinas são eficazes, seja para explicar como é que são definidos tratamentos, né? Então, a imprensa, por essa questão que está batendo na nossa porta agora, eu acho que a imprensa está começando a enxergar a importância de fazer esse processo de comunicação, de conversar com outras pessoas,
Tanto que eles estão chamando agora o Átila para conversar o tempo inteiro, né? O Átila Yamarino, estão conversando muito com a Natália Pasternak, estão conversando muito com diversos divulgadores científicos. Eu acho que a questão agora é que eles vão ver que funciona, que não precisa ter medo, né, de convidar essas pessoas para falar, que elas mantenham a audiência, porque a gente tem que ser bem sincero e entender que uma das coisas que mantém o veículo de comunicação é a audiência não baixar, né? Porque se a audiência baixa, tu vai ter menos investimento das empresas para fazer propagandas e daí a ladeira abaixo. Então eles durante muito tempo eu acho que tiveram medo de chamar cientistas, pessoas para falar por medo de perder a audiência, né? Mas hoje em dia, como eles estão vendo com essas experiências que eles estão tendo agora, que elas mantêm a audiência, que elas se comunicam bem com o público, que elas explicam de maneira eficiente, né? Eu acho que cada vez mais a Globo, a Band, a Record vão começar a chamar cientistas, a chamar divulgadores de ciência para participar das suas matérias. Mas em Portugal é um pouquinho melhor ainda, eu diria assim, respondendo a tua pergunta. E se você se interessou e quer trabalhar com divulgação de ciência, eu pesquisei que algumas universidades também no Brasil, para quem não tem interesse em sair do país, né, que oferecem esse mestrado. Eu encontrei rapidamente uma pesquisa breve que eu fiz na internet, pós-graduação em divulgação da ciência, tecnologia e saúde da Fundação Oswaldo Cruz, e encontrei também na Unicamp, que oferece mestrado em divulgação científica e cultural no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Você conhece mais alguma, Felipe, aqui no Brasil que faz esse trabalho? Que eu saiba, são só essas duas que eu tenha visto, que eu lembro de ter visto. Pode ser que tenham mais, né? A gente nunca sabe, pode ser que tenha surgido algum aí nos últimos tempos, mas que eu lembro são a da Fiocruz e o do LabJOR aí que tu acabou de citar. Que são dois cursos muito bons. A Fiocruz bom, hoje em dia eu acho que ninguém mais não sabe o que é a Fiocruz, todo mundo conhece a Fiocruz, altíssimo gabarito em ciência e também altíssimo gabarito em divulgação de ciências, e o Laboratório de Jornalismo também tem um curso muito bom, são dois cursos que eu sei que são bastante bons mesmo. Eu vou deixar o link para vocês na descrição, caso vocês queiram entrar na página e conhecer um pouquinho mais do curso deles. E agora eu vou fazer para você uma pergunta um pouco pessoal, que é a pergunta que não quer calar, né? É possível se manter financeiramente fazendo divulgação científica na internet? Eu sei que tem pessoas que conseguem, não é o meu caso, tá? Eu sei que tem pessoas que ganham dinheiro, ganham bastante dinheiro. No meu caso, para dar um exemplo, tá ali no meu canal. Meu canal, a única coisa que eu monetizo é o meu canal, é via propaganda que passa ali no YouTube. Portanto, se alguém um dia for no meu canal, não pula a propaganda, né? Assiste ali, porque é isso que mantém a gente. O meu canal tem aí uma média de 50 mil visualizações por mês, né? Que eu nem considero tanto um canal de divulgação de ciências, né? Um canal que discute ciência, sim, mas discute outros aspectos. Mas para dar uma ideia para vocês geral de quanto que eu faço lá no canal, até porque isso aí não é muito difícil de descobrir fazendo umas regrinhas de 3 ali. Mais ou menos tu faz uns R$ 8 a cada 1.000 visualizações que tu tem no YouTube. E isso vale para a maior parte dos canais. O Felipe Neto ganha mais, né? Outros canais que estão aí há muito tempo ganham bem mais do que R$ 8 a cada 1.000. Mas na média é por aí, R$ 8 a cada 1.000 visualizações, 8 vezes, né, 50 mil dá R$ 400, né? Então eu ganho R$ 400 de AdSense, é isso que eu ganho, né? Eu faço muito mais pela questão de gostar de me comunicar, de gostar de falar, de gostar de conversar com as pessoas, do que pela questão da grana. Agora, eu sei que tem pessoas por aí que conseguem, né, fazer algo de sair do YouTube, de vender livro, de dar palestra, de dar curso, e aí essas pessoas, além do YouTube, ganham dinheiro por esses outros vieses, né, por esses outros meios, e daí eu acho que eles conseguem se manter e manter um padrão de vida bem interessante. Então, quem tiver interesse em entrar na internet para divulgar ciência, pensando em ter uma vida estável financeiramente, talvez seja melhor repensar ou monetizar de uma outra forma, né? Como o Felipe falou, com cursos ou lojas, uma outra maneira de monetizar, porque o seu canal é um canal que tem bastante visualizações e, como você mencionou, você consegue R$ 400 por mês, o que é impossível de se manter no Brasil com esse salário, né? Digamos assim. E como você vê hoje... pode falar. Não, e só que tem canais que
que entram no YouTube e bombam demais, assim. Eu entrevistei Enfim, tem um canal aí que é o canal... Como é que é o nome agora? Que eles falam sobre psicologia, só que daí eles não falam sobre psicologia falando sobre os aspectos diretamente. Eles pegam personagens de desenho, né? São duas meninas aqui da URGS que pegam personagens de desenho e vão analisar a psicologia daquele personagem. Então, elas pegam um personagem tal, vão ver quais os aspectos psicológicos, se tem, enfim. E elas cresceram, assim, de maneira absurda. Elas cresceram, assim, elas estão com quase 200 mil inscritos e elas criaram o canal, né? Aí faz 6 meses, faz quase um ano, um pouquinho mais de 6 meses. Então, tem como. E elas provavelmente já estão ganhando uma graninha legal, mas não é algo simples, não é algo que eu colocaria assim todas as minhas fichas, né? Até porque para começar a fazer divulgação científica, por exemplo, eu não recomendaria de maneira nenhuma fazer isso aqui que eu faço, né? As pessoas, elas, infelizmente, não é nem por mal, se elas olham uma pessoa falando com uma cama atrás, né? Elas saem na hora, é algo normal, né? Então, se a pessoa já tem uma graninha para fazer um cenáriozinho bacana, bonito, isso já ajuda muito no canal. É mostrado estatisticamente que essas coisas de cenário, seja para canal de ciência, seja para canal de outros aspectos, um cenário bonito, uma iluminação bonita, um áudio bom, uma imagem boa influenciam. Então, se a pessoa não tem assim muita grana para investir, eu não recomendaria botar todas as minhas fichas na divulgação de ciências na plataforma aqui, distribuir e fazer cursos e pensar em outras carreiras. Mas se tem interesse em fazer, muito bom, muito legal, porque a gente precisa de mais pessoas fazendo isso. E até porque tu pode usar isso futuramente para conseguir uma vaga numa universidade. Eu, que nem eu te falei, né, para conseguir a vaga em Portugal, eu tive que escrever uma carta de recomendação. Adivinha se eu não coloquei lá que eu tinha um canal no YouTube no qual eu divulgava ciências e blá, 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 blá. E isso conta como um sinalizador de que, olha, a pessoa se importa com divulgação de ciências, né? Então, eu acho que vale a pena a pessoa investir, mas não pensando diretamente na grana. Se ela for pensando diretamente na grana, eu acho que vale mais a pena apostar suas fichas em outras coisas. E aproveitando que você está falando aí sobre monetizar, né, o canal e monetizar a divulgação de ciência, como você vê esse cenário no Brasil de divulgação de ciência no geral, né? No YouTube, você falou um pouquinho na televisão, que as coisas estão melhorando devido à nossa situação atual. E como você vê, no geral, esse cenário no Brasil? Os canais de divulgação de ciência do Brasil, eles são canais muito bons. Eu adoro muitos deles, eu sou fã. Poderia citar vários aqui. Space Today, para quem gosta de assistir, né? Questão de lançamentos de foguetes, da chegada da Perseverance em Marte, da questão de descobertas, né? De, sei lá, descobrir uma estrela, alguma coisa assim da área de astronomia. O Space Today é muito bom, tem o Mensageiro Sideral, tem o Nerdologia, que é do Atila e de mais uma outra pessoa, que são canais assim que toda vez que tu assiste um vídeo, tu tem assim, ó, né, um boom mental, tu diz, meu Deus, que legal isso aqui, eu nunca tinha pensado sobre isso. O próprio canal particular do Atila é muito bom. Tem muitos canais, né, que são de um nível de excelência muito grande, que eu gosto. Tem na área de economia também. Economia é uma coisa que, por um acaso, eu gosto. Tem professor da Fundação Getúlio Vargas, que dá aula de economia, né, e que se comunica de uma maneira bem interessante com o público. Tem professor da USP de economia que tem canal aqui no YouTube. Então, eu vejo um cenário bastante promissor, né? Talvez as pessoas ainda não consigam se manter só com a AdSense, mas à medida que isso vai crescendo, eu acho que vão começar a conseguir se manter, vão conseguir começar a fazer contratos com editoras, com outros produtores de conteúdo, e daí sim, quem sabe lá na frente, muitos consigam se manter só com a divulgação científica. É um cenário que eu vejo como bastante promissor. Está em crescimento ainda, até porque é algo bastante novo, mas é promissor. Eu queria agradecer você, Felipe, pela participação. E antes da gente encerrar, né, eu queria que você falasse um pouquinho do seu canal, das suas redes sociais, se tiver alguém ainda que não conheça, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Larissa, o convite. Sempre muito importante estar conversando sobre ciência, sobre educação. Então, é muito importante esse convite que tu me faz, agradeço.
E para quem quiser me seguir, gente, entra lá no canal youtube.com/Felipe Menegoto, também minhas redes sociais, pode entrar lá no Telegram, né? Telegram é t.me/Clube da Bolinha. t.me/Clube da Bolinha. Por que Clube da Bolinha? Porque eu, durante muito tempo, meu canal combateu os terraplanistas, né? Terraplanistas, né? Aqueles caras que pensam que a Terra é plana, infelizmente eles existem. Então eu criei o Clube da Bolinha, da bola molhada giratória, né? Como eles carinhosamente chamam, né, a Terra. Então eu criei lá o grupo, entra lá, a gente discute ciência, discute pseudociências lá no grupo. Também tem o meu Instagram, instagram.com/Física Livre, no Instagram ali onde eu coloco, né, algumas postagens engraçadinhas de física, algumas questões aí relacionadas às ciências também. Então sigam lá, pessoal, vocês vão ser todos muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez aí a Larissa pelo convite. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos, acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Tchau, tchau, gente!